Já existem países onde o casamento é feito por contrato. É um contrato já com tempo de vencimento, que poderá ser ou não renovado. Então alguém se casa, faz um contrato de 5 anos, e depois de 5 anos não precisa nem ir à justiça. Então o contrato terminou. Imagina só o que o inimigo faz. Aí ele faz um contrato com outra pessoa. Então o padrão de família, aquilo que Deus ele prisma, então está sendo destruído. Entretanto, a família é um projeto de Deus. Por mais que o inimigo ele lute para destruir a família, ele não vai conseguir, porque foi um projeto criado por Deus. Mas é verdade que nós precisamos ter cuidado com a nossa família. O projeto família, ele jamais será destruído. Sempre haverá casamentos, sempre haverá novas famílias sendo criadas, estabelecidas, mas o projeto família não será destruído. Entretanto, há muitas famílias que têm sido atingidas e que têm sido destruídas. Quando falamos de família, nós partimos do princípio que nós pertencemos a pelo menos 2 famílias. A família de orientação e a família de procriação. A família de orientação é a família onde nascemos. E nós desempenhamos pelo menos 2 papéis, o papel de filho e o papel de irmão. A família de procriação é a família que criamos. É aquela família que a Bíblia diz, deixa pai e mãe e apegue-se à sua mulher e ambos se formarão uma só carne. E quando então eu deixo pai e mãe e de repente eu me caso, eu ali dou início a uma nova família. É a família de procriação. E nessa família nós desempenhamos também pelo menos 2 papéis. O papel de cônjuge e o papel de pai ou mãe. Então todos nós pertencemos a uma família, que seja família de orientação, que seja família de procriação. Então a família, ela está nos planos de Deus, no propósito de Deus, e Deus prisma pela família. Não existem famílias perfeitas, há sempre problemas que vão surgir. Os problemas, eles são inevitáveis, eles vão surgir de alguma forma. A questão está não em evitá-los, mas saber lidar com eles ou administrá-los. A questão está em se trabalhar os problemas que surgem dentro do lar, que surgem dentro da família. E não deixar que o inimigo destrua a nossa família. Nós estamos numa época que eu diria que é uma época muito difícil. Até porque as instituições como a família, a escola, a igreja, que são instituições responsáveis pela educação, eu chamo de a tríade da educação. São 3 instituições que têm um papel fundamental na educação. Primeiro, é a família, é o berço onde nascemos. Segundo, a escola, que é o ambiente onde nós aprendemos. E terceiro, a igreja. A igreja também ela contribui no processo da educação. E essas 3 instituições, elas viviam, de certo modo, numa redoma. Elas viviam, de certo modo, protegidas. Por quê? Porque aquilo que era falado, por exemplo, dentro de casa por um pai, pela mãe, isso era lei e era obedecido. Por quê? Porque os pais, eles eram referência para os seus filhos. E muitas vezes havia famílias em que não precisava se falar, bastava se o pai erguer a sobrancelha e ele sinalizar para o filho, ele já entendia a mensagem. Por quê? Porque o filho compreendia e via na figura do pai aquela pessoa que era o seu modelo, que era a sua referência. Na escola, um professor era tido como mestre, era aquela pessoa que tinha o conhecimento e o professor ele era reverenciado pelo seu aluno. Na igreja, o pastor, a figura do pastor, a figura do líder espiritual, que havia uma autoridade espiritual muito grande na parte do pastor e a igreja, ela, de certo modo, seguia ou obedecia. Mas acontece que o mundo, ele sofre uma transformação. O mundo, ele vive uma revolução, que eu chamo a revolução das comunicações. E isto começa a ganhar maior volume a partir da década de 1980. Quando, na verdade, o mundo ele começa a passar pelo processo da globalização. E com a globalização, ao aumento da tecnologia. E com isso, nós passamos a ter acesso à informação. E aí vem
o telefone, e vem o celular, e vem a internet, e vem os meios de comunicação que facilita a nossa comunicação. E os historiadores ou os comentadores sobre a globalização, eles colocam que após este período, o mundo se torna como se fosse uma aldeia global. Hoje não existe mais fronteiras entre os países. Então, eu estava do outro lado, agora é de manhã lá no Brasil. Então, observe, não existe mais fronteiras devido ao processo da globalização. Mas junto a isso, veio também o acesso de forma ampla de informação. E muitas vezes essas informações, elas não são as melhores e as mais precisas. E hoje, a geração que está sendo criada é uma geração que está buscando modelos fora do seu ambiente familiar. E agora os modelos estão sendo quem? Os influencers. Os modelos estão sendo os youtubers da vida, o TikTok da vida, onde eles estão agora buscando informações e recebendo informações e muitas vezes confrontando os seus pais e não aceitando mais a orientação recebida dentro de casa. Então esse é um problema que nós enfrentamos na realidade. E é por isso que nós precisamos estar alertas em relação à nossa família. Porque o inimigo está jogando laços justamente para poder tragar os filhos e afastá-los dos caminhos do Senhor e da presença do Senhor. Eu quero trazer um exemplo nesta noite de uma família que não era perfeita, uma família que tinha seus problemas, mas uma família que passa por um processo de espiritualidade, de aproximação de Deus. A família de Jacó, Gênesis 35, a partir do primeiro versículo. E como eu coloquei, não existem famílias perfeitas. Eu não vim aqui falar sobre a perfeição da sua família. A sua família pode ter problemas, mas eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que a sua família pode ser melhor. Se Cristo ele assume o comando da sua casa, do seu lar, a sua família pode ser melhor. Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Observe aqui nesse texto que existe uma tríplice relação. Aqui fala sobre Deus, sobre Jacó e sobre a sua família. Diga comigo: Deus, Jacó, família. Agora observe que no versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim: depois disse Deus a Jacó, ou seja, Deus está falando com Jacó. E eu costumo dizer que bem-aventurado o pai de família que ainda escuta Deus falar com ele. Aqui diz: Deus falou com Jacó, Deus disse a Jacó. Então é importante nós pararmos para ouvirmos Deus falar conosco, porque temos a responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família. Mas Deus ele diz: levanta-te, ou seja, esteja pronto, sobe a Betel. E é interessante aqui que Deus ele fala com Jacó depois que Jacó passa por uma série de experiências na sua vida. E uma das grandes experiências que ele viveu é quando ele retorna, que Deus manda ele voltar, e ele vive lá com Labão, seu sogro, e as mulheres e filhos, e Deus disse: agora volta. Só que ele tinha um problema. Ele tinha o seu irmão, e que seu irmão havia jurado que ia matá-lo, justamente pelas questões que aconteceram lá atrás. Ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão, e ele precisa passar por um processo para
que Deus restaure a sua vida. E ele, lá no Val de Jaboque, ele encontra-se com um anjo. E lá o anjo do Senhor ali o abençoa, depois de feri-lo, depois de tocar na sua coxa. E diz agora que o seu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como príncipe ele lutou com Deus e prevaleceu. E agora então, Deus aparece a Jacó e ele diz para ele: eu quero que você vá a Betel. Primeiro ele passa pelo Val de Jaboque, ele passa por um processo de transformação na sua vida, e agora Deus dá uma direção para ele: eu quero que você vá para Betel. Só que Betel tinha um significado na vida de Jacó, porque foi exatamente naquele lugar que se chamava Luz anteriormente, onde Jacó teve um encontro com Deus, onde ele ali, ao deitar-se ao relento, num deserto, numa madrugada fria, possivelmente ali aos seus 5 graus centígrados na madrugada, e ele ali então tinha apenas uma pedra para pôr como travesseiro, e Deus aparece a ele em sonho, e ele vê uma grande escada cujo topo chegava aos céus, e ele viu anjos de Deus subindo e descendo naquela escada, e depois Deus fala com ele, ele faz promessas, e quando ele se levanta, ele acorda, ele diz: quão temível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. É ali que ele faz um pacto com Deus. É ali quando Jacó, ele sai da sua vida de engano, a sua vida que ele vivia antes, e ele agora começa uma relação com Deus, e ali ele então faz uma promessa: Senhor, se tu me abençoares nesta viagem, e se o Senhor não deixar faltar pão para eu comer, se o Senhor não deixar faltar vestes, e o Senhor me proteger, eu quero te fazer uma promessa. Primeiro, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. Em seguida ele diz: de tudo que eu ganhar, eu vou dar o meu dízimo, Senhor. E ele faz esse propósito. Observe que Jacó, ele passa por Betel, e ele vai até a casa da família da sua mãe, ele vai até a casa do seu tio Labão, e ali acontece toda a história dele, e a vivência dele ali, que ele foi enganado, o seu casamento, os seus filhos, toda a história. Mas agora Deus fala novamente sobre aquele lugar onde ele teve o encontro. Ele disse: eu quero que você volte. Sabe lá onde começamos? Eu quero que você volte ao princípio onde começamos. Quem sabe Deus está tocando no seu coração e diz: filho, eu quero que você volte lá naquele ponto onde eu falei com você, aquele momento em que você viveu uma estreita comunhão comigo. Eu quero que você volte. Isso fala de uma renovação, renovar a sua fé, a sua confiança. Talvez você esteja cansado, esteja vivendo situações, problemas, e isto tira o foco, tira às vezes a nossa espiritualidade, mas o Senhor diz: eu quero que você volte a Betel agora. Volta, porque foi lá onde nós começamos a nossa relação. Mas é interessante que Deus não só pede para Jacó ir a Betel. Observe que em seguida ele diz: eu quero que você habite, eu quero que você more. Não é só passar, eu quero que você habite lá. E diz: sobe a Betel e habita lá. Eu quero que você faça morada em Betel. Então agora é o seguinte: olha, Jacó, ali no princípio você apenas passou, e eu quero ter uma experiência mais permanente com você. Eu quero que você permaneça na minha presença a partir de agora. E Jacó, ele tem essa vivência. Ele então recebe a mensagem de Deus, e Deus diz: mas tem algo mais, Jacó. Eu não quero apenas que você vá a Betel e você more em Betel. Eu quero que você faça algo mais. E ele diz o seguinte: eu quero que você faça um altar a Deus. E ele diz: ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Eu quero que você vá a Betel e você edifique um altar em Betel. Então Deus fala com ele, e Deus fala qual é o propósito dele na vida de Jacó. E agora começa tudo. Eu falei dessa tríplice relação. Você observa que nesse primeiro momento Jacó está se relacionando com Deus, ele está falando com Deus, Deus está falando com ele. Aí versículo 2 diz: então disse Jacó à sua família. Então observe que agora Jacó, ele como sacerdote do lar,
ele recebe a palavra de Deus e automaticamente ele transmite esta mensagem para a sua família. E ele diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam. Então Jacó transmite a mensagem de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que esse propósito todas as famílias devem ter. Às vezes nós, sei que diante de momentos da correria do dia a dia, às vezes não temos o tempo para fazer isso, mas precisamos reservar em algum momento esse encontro com a nossa família e transmitir a mensagem de Deus para a nossa família. Você chegou na fábrica, seus filhos estão dormindo, vá lá, põe a mão sobre eles e ore por eles. Cuida da sua casa, aonde você estiver. Porque Deus, Ele vai proteger a sua família. Ele vai abençoar a partir de você, a partir da sua atitude, a partir do seu compromisso com a sua família. E Jacó, ele agora se dirige à família. O que ele percebe? Que a família tem problemas. Porque às vezes nós estamos no nosso dia a dia tão focados nos problemas que é como se não enxergássemos as coisas que estão acontecendo. Mas nós precisamos dialogar com os nossos filhos. Precisamos nos inteirar com eles do que está acontecendo. E muitas vezes já não fazemos isso. Primeiro, como eu coloquei, não temos tempo. E quando chegamos, muitas vezes temos outras coisas para fazer. Mas é importante você escutar os seus filhos. E muitas vezes nós conversamos com eles quando vamos cobrá-los. E apenas para fazer cobranças. Mas é importante você chegar, sentar com ele e tentar escutá-lo. Como eu coloquei, muitos pais estão deixando de ser referência para os seus filhos. Não são porque são ineficazes. Não são porque não são capazes. É porque o inimigo está simplesmente tirando o foco deles, a atenção deles. Eles estão descobrindo, muitas vezes, no influencer que ele está seguindo. E que às vezes os pais não sabem com quem os seus filhos estão se relacionando, com quem eles estão conversando. Às vezes achamos que os nossos filhos estão em casa, você está trabalhando, eles estão em casa, ou está na escola, e na escola estão em casa, eles estão protegidos. E nem sempre isso está acontecendo. Muitas vezes, eles estão em contato com pessoas que podem trazer danos às suas vidas, e principalmente à sua mente, os seus pensamentos, a sua fé, a sua crença. Então o inimigo, ele está trabalhando veementemente. E como é que eu posso neutralizar isso? Primeiro, dialogando, conversando, procurando saber o que eles estão buscando, qual o interesse deles, o que eles estão interessados em quê. Às vezes nós ficamos chateados porque os nossos filhos estão lá no game o tempo todo, só quer jogar. Eu diria, por que não sentar com ele e jogar com ele? Senta, joga com ele, aprende a jogar, para que você possa, de fato, entender o que eles estão ali fazendo e você possa dar um feedback para eles. Às vezes o que eles estão fazendo é mal, é ruim. E não adianta apenas você dizer que não presta ou que é ruim. É importante você entender, compreender, para poder você auxiliar e você até confrontar. Então isso é importante. O que Jacó percebeu? Jacó percebeu que havia entre os seus filhos, na sua família, deuses estranhos. E ele coloca agora, versículo 2, ele diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. É agora que Jacó percebe, observe que estava lá, os deuses estavam lá entre eles. E como se Jacó não estivesse enxergando isso, não estivesse vendo. Mas quando ele tem um encontro com Deus, e quando Deus fala com ele, agora ele tem um olhar, porque isso é interessante. Na nossa relação com Deus, quando nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos a glória dele. Quando olhamos para nós, nós observamos os nossos defeitos.
E agora, Jacó, ele percebe, ele vai conversar com seus filhos. Ele diz: tirai fora os deuses estranhos que é no meio de vós. Então é esse contato, esse diálogo que é necessário, que é importante, se conversar com os filhos. Hoje uma coisa que eu vejo que muitos lares estão deixando para trás é o uso da palavra de Deus, é o culto doméstico, é aquele momento de oração, é aquele momento em família, onde se lê a Bíblia, se lê a palavra e se ora juntos, certo? E algumas famílias, isso acontece muito frequentemente no Brasil, lá não se tem a jornada de trabalho que vocês têm aqui, então digamos que lá os pais têm mais tempo para os seus filhos, mas existem filhos que vivem nas suas casas como se sua casa fosse uma pensão. Eles vivem trancados, e eu chamo de filhos do quarto. É aqueles filhos que eles ficam isolados, eles ficam trancados, e eles só saem para pegar alimento e volta. Então a família não tem aquele momento da mesa. Então, um país como esse, que é muito corrido, em algum momento precisamos cuidar da mesa e estarmos todos juntos em família na mesa, pelo menos uma vez por dia, se isso for possível. Para quê? Para que naquele momento em que toda a família está reunida ali, se abra a Bíblia, a palavra de Deus, se leia a palavra, se comente e se ore juntos. Então Jacó, ele conclama a sua família: tirai os deuses estranhos que é no meio de vós. Então, deuses estranhos, ou seja, tudo aquilo que nós, de alguma forma, damos uma atenção especial, ou seja, uma adoração àquilo. E hoje a gente observa que a realidade, né, as pessoas estão cada vez mais indo para o mundo virtual, as pessoas estão perdendo o contato com a realidade, as pessoas estão adoecendo psiquicamente por causa disso. Então famílias, pessoas adultas, não são só crianças e adolescentes, mas adultos estão adoecendo, porque eles vivem o tempo inteiro na telinha, o tempo inteiro, não conseguem parar mais. Isso está trazendo sérios danos e sérios prejuízos à vida física, à vida espiritual e à vida psíquica. Então precisamos cuidar disso. E Jacó diz: tirai os deuses estranhos que é no meio de vós. Em seguida ele diz mais: purificai-vos. Então é hora de purificação, é hora de começarmos a nos purificar, a nos santificar, que significa nos aproximarmos, a nos chegarmos mais a Deus. É momento de nos aproximarmos do Senhor, estamos mais juntos deles. Eu sei que quando deixamos o hábito de reunir a nossa família para orar, para buscar o Senhor, muitas vezes a resistência da parte dos filhos até de fazer esse trabalho, mas pais, não desistam. Então aprendam a dialogar. E eu costumo dizer que diálogo não é um monólogo, certo? Às vezes achamos que dialogar é simplesmente falar, e não é isso. Às vezes estamos cheios de razão, estamos certos, porque sabemos o que é o melhor para os nossos filhos, mas o modo como falamos simplesmente faz com que eles não absorvam. Então quando eu aprendo a dialogar, eu aprendo primeiro a ouvir. Então quando eu ouço, senta aqui, vamos conversar. Eu me recordo quando minha filha mais velha, ela completou 15 anos, e minha esposa disse: a Jailma está querendo namorar. Ela tinha 15 anos, e eu havia escrito um livro, Abrindo Jogo com Adolescente, que eu publiquei em 1998, esse livro virou um best-seller na época, e eu coloco nesse livro, né, que o namoro precoce, ele traz determinadas consequências, e eu tinha que pagar com a minha língua. Então eu escrevi isso, e de repente ela chega e diz, a mãe chega e diz: ela quer namorar. E eu me preocupei com aquilo, e de repente eu chamei a Jailma: senta aqui no sofá. E ali agora eu sou o pai pastor, eu sou o pai psicólogo, então eu sou o melhor pai do mundo. E ali eu dei um sermão para ela de 1 hora mais ou menos, explicando para ela por que namorar naquele momento era algo que não ia trazer proveito, ia trazer só prejuízos para ela. E ela: sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. E eu fui dormir achando que eu fiz a maior coisa do mundo. Olha que pai que eu sou.
Eu sou o cara, né? De repente me sentia aquele pai que deu uma aula para minha filha. Quando eu fui deitar, minha esposa fez uma pergunta e que me fugiu o sono. Ela só me perguntou o seguinte: você ouviu a Jailma? Não. Só isso. E aquilo me quebrou. Então, eu estava cheio da verdade. Eu estava certo de que eu estava cheio da verdade. Mas quando acordei, no dia seguinte, eu chamei a Jailma e disse: filha, senta aqui, vamos conversar. E eu queria começar te pedindo perdão. Por quê, pai? Me perdoa, filha. É que ontem nós sentamos para conversar e eu não te ouvi. E eu queria começar a te ouvir. Vamos zerar e começar de novo. Aí perguntei para ela: qual é a motivação sua de querer namorar agora? Ela disse: sabe, pai, as meninas na escola, principalmente, e algumas meninas da igreja, ficam jogando os meninos e querem que eu fique com eles. E eu não quero isso para mim. Aí surgiu agora o boato que eu sou lésbica, que eu sou sapatão. E aí eu quero provar que eu não sou. Você percebeu? Então, se o seu filho está seguindo por um caminho que é aquele caminho que você acha que não deve ser, ouça ele. Converse com ele. Se aproxime dele. Então você precisa se aproximar do seu filho, procurar entendê-lo, gastar tempo com ele. E quando você gasta tempo, aprender a linguagem dele. E aí então, eu cheguei para Jailma e disse: filha, é o seguinte, eu ainda vejo que não é o melhor momento para você. Mas eu não vou te proibir. Eu quero conversar com o rapaz. E o menino, 15 anos também. E então, mandei chamar, ele bem branquinho assim, quando eu falei que ele ficou rosado, né? E aí, como bom nordestino, eu cheguei. Aí coloquei para ele: rapaz, seu cabra, você está querendo namorar com a Jailma? É. E diz assim: e você trabalha? Não. Você quer casar com ela? Agora não. O que você faz da vida? Eu estudo. Ele disse: você está pronto para namorar? Eu fui, depois eu coloquei para eles o seguinte: aí contei para eles o porquê que eu achava que não era certo e que não era o momento correto. Ele disse: só que eu não vou proibir. Agora tem uma coisa. Aí cheguei para ele e disse: vocês não estão autorizados a saírem sozinhos. Se eu tomar conhecimento que vocês saírem sozinhos, você vai se ver comigo. Outra coisa, só vai sair se for com a nossa família ou com a sua família. Conversei com os pais do menino. Então, um lado ou outro. Então não vai sair só. Outra coisa, no dia que você chegar na minha casa, falei para ele, e nem a minha esposa, a mãe dela, e nem eu estiver, você não tem autorização para entrar na minha casa. Ouviu, Jailma? Ele não pode entrar em casa no dia que chegar aqui e nós não estivermos. Coloquei algumas regras e fui acompanhar. 3 meses depois eu cheguei, Jailma estava lá de canto chorando, desconsolada. E o que foi, filha? É que eu descobri que o fulano está me traindo. Ele estava lá com outra menina. Eu não falei, filha? Mas eu cheguei para ela e disse: mas filha, você é maior do que isso. Por que baixar a cabeça? Ele está mostrando que ele não é a pessoa para você. Então ergue a sua cabeça. E ela então enxugou as lágrimas e disse: não quero mais saber disso. Ela queria só provar para as meninas que ela não era lésbica. Então de repente ela se desinteressou e só veio namorar com 19 anos. E daí então casou. Diálogo. Dialogar foi o que Jacó fez com seus filhos. Ele dialogou, ele conversou. Ele chega agora na sua casa e diz: tirai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele diz: purificai-vos. É hora de nos purificar, é hora de nos santificarmos. Em seguida ele diz: mudai as vossas vestes. Mudar as vestes significa a nova vida. Vocês vão viver uma vida nova a partir de agora. Então trata-se de uma renovação. Quando o filho pródigo voltou para casa, a primeira coisa que o pai disse foi: trazer-lhe vestido novo. Então vestes novas. E Jacó diz: olha, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Agora versículo 3 é fantástico. Observe o versículo 1.
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Veja o versículo 3 que aqui diz: levantemo-nos e subamos. Agora no plural. Deus disse: Jacó, levanta-te e sobe. Jacó agora inclui a sua família no propósito de Deus. Ele diz: levantemo-nos e subamos a Betel. Aleluia! Traga sua família junto com você. Tenha sua família com você. Preze pela sua família. Família é uma bênção, irmãos. Uma bênção de Deus. Está lá no Salmo 128. A família é uma dádiva do Senhor. E agora, Jacó, ele inclui a família dele no plano de Deus. Então você tinha Jacó e Deus. Deus e Jacó. Agora você tem Jacó, sua família, em segundo. Jacó, a família. Agora você tem Jacó, a família e Deus. É uma tríplice relação. Agora o ciclo completa. Deus aparece a Jacó. Então Jacó tem uma relação com Deus. Jacó agora se relaciona com a sua família. Ele transmite a mensagem de Deus para a sua família. E agora ele, junto com a família, ele leva a sua família a Deus. Aleluia. Agora é interessante, observe na sequência do versículo. Está no plural. E levantemo-nos e subamos a Betel. E curiosamente diz assim, e ali no singular, farei um altar. Não diz faremos um altar. Percebeu? Ele não diz faremos um altar, ele diz farei um altar. Porque a responsabilidade de montar, de erguer o altar é do sacerdote da casa. Ele envolveu a família, mas a responsabilidade era dele. Deus disse, Jacó, é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. E a esposa está do lado, ali, como ajudadora, junto desse projeto de Deus. E agora, ele diz assim, farei um altar. E quando ele diz para a família, ele está conversando com a sua família, ele diz, levantemo-nos e subamos a Betel, porque ali farei um altar. E aí ele dá um testemunho ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Pais, nós precisamos ser esse modelo para os nossos filhos. Nós precisamos orar e os nossos filhos ver as nossas orações sendo respondidas. E eu conclamo a cada um aqui para ser modelo, seja um modelo para o seu filho, um modelo, exemplo de oração, de leitura da Bíblia, seja esse exemplo, esse modelo para o seu filho. E aqui, de repente, quando ele coloca, ele diz, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jacó agora, ele envolve a sua família dentro do plano de Deus. E agora aqui entra o altar, que é a construção do altar. E o que era o altar? Era um lugar de adoração. Era aquele, geralmente era pedras, era madeira, e ali se imolava um animal, e ele se oferecia holocausto ao Senhor. E agora Jacó, ele ergue o altar. O altar é sinônimo da presença de Deus, da relação com Deus. E eu vejo que os problemas familiares, eles são resolvidos quando nós temos um altar dentro da nossa casa ativo. Um local onde adoramos, onde servimos ao Senhor. Quando deixamos que o Senhor, Ele seja Senhor absoluto da nossa casa. Eu sei que muitas vezes nos perdemos com os problemas, com as dificuldades da vida, perdemos o foco, às vezes até chegamos do trabalho irritados, chegamos às vezes cansados, estressados, e às vezes perdemos esse foco. Mas é importante nós buscarmos sempre essa renovação na nossa vida. Se Deus está conosco, se o Senhor está sob o controle das nossas vidas, nós temos uma condição melhor de lidar tanto com as questões externas como as nossas questões internas, e temos uma condição melhor de lidar com a nossa casa, com a nossa família. Então é muito importante isso. Irmãos, precisamos blindar o nosso lar, blindar a nossa casa, blindar a nossa família.
porque o inimigo estará aí semeando. Eu vejo como uma doutrinação, Eu não sei aqui no Japão, mas no Brasil hoje é uma praga, está sendo uma lástima essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero, aonde se está ensinando as crianças de que o menino não nasce menino, a menina não nasce menina, e que eles têm que escolher qual o gênero, o sexo, quando eles crescerem. Isso está se tornando uma praga mesmo, uma coisa terrível. As escolas estão começando a proibir-se falar o nome de Jesus nas escolas. Então a gente observa que os filhos estão sendo enviados para ambientes onde eles estão sendo doutrinados, onde eles estão sendo ensinados. E qual é o diferencial? O diferencial é você simplesmente ensiná-los dentro de casa. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Quando Jacó, ele fala da sua experiência, ele mostra o que Deus fez com ele, e ele justifica o porquê eles estão subindo para Betel, porque eles vão ali fazer um altar, porque ele vai erguer um altar. Ele está falando ali da presença de Deus. E eu diria, meus queridos irmãos, nós precisamos, nesse momento, nos dias atuais, levar os nossos filhos a uma vivência espiritual, levar os nossos filhos ao encontro com Deus. Então é algo que vai além das letras, além, eu digo, da cognição, do entendimento, da compreensão. A vivência é algo muito maior. Quando você vivencia, você experiencia, aquilo que a gente experimenta, aquilo não se apaga. Aquilo que nós apenas ensinamos, aquilo que apenas falamos, pode ser esquecido um dia. Mas aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, que você experienciou, aquilo marca a sua vida para sempre. Então faça com que o seu filho tenha uma experiência com Deus, faça com que o seu filho tenha um encontro com Jesus, que ele viva essa experiência. Estimule ele a buscar o batismo no Espírito Santo, porque quando ele estiver batizado, falando línguas estranhas, nada vai realmente tirar isso dele. Então leve a sua família a uma vivência espiritual. A Bíblia fala da mulher samaritana, e quando aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus, aquela mulher, quando Jesus, ele mostra para ela, ela começa ali a entender que Jesus é o Messias, depois daquele diálogo. Aquela mulher larga o seu cântaro, ela vai na cidade, e ela testemunha, ela fala sobre Jesus, e as pessoas acreditam no que a mulher diz, e as pessoas creem na palavra da mulher, porque ela estava tão impactada com o que viveu, que as pessoas creram, e elas foram ver Jesus. Mas é muito interessante, você pode observar capítulo 4 de João, no final do capítulo, quando os samaritanos, eles chegam para a mulher e diz: mulher, já não é mais pelo teu dito, já não é mais pelo seu testemunho, mas agora nós mesmos vimos e conhecemos e sabemos que Ele é o Cristo. O que é isso? Vivência, experiência. Então leve os seus filhos a uma experiência, a uma vivência com o Senhor. Então precisamos disso para ganhar os nossos filhos. Então leve-os a conhecer Jesus, lance desafios. Eu sempre conto essa experiência. Eu, quando certa vez estava em Rondônia, e lá durante o almoço, era um evento de EBD, e aí a gente estava tomando lá um suco, e alguém falou que no Maranhão tem um refrigerante chamado Jesus. Não sei se vocês sabem disso. E aquilo me chamou a atenção. Eu achei engraçado, um refrigerante chamado Jesus. E ali, o pessoal conversando e tal, e eu cheguei em casa, né? Quando eu voltei, cheguei em casa e falei para a esposa, e disse para ela: olha, eu descobri que no Maranhão tem um refrigerante chamado Jesus. E ela me fez uma pergunta crucial. Ela disse: mas é gostoso? Eu não sei. Por quê? Porque o meu conhecimento era um conhecimento apenas à base de ouvir falar, ouvir dizer. Irmãos, esse conhecimento, ele é superficial. Não podemos deixar que os nossos filhos vivam apenas isso. Eu ouvi falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu ouvi falar que Jesus cura. Gideão, naquele momento dele, né, que o anjo aparece a ele coloca assim: o que dizer? O que os nossos pais falavam. Ou seja, alguém falou que havia milagres. Onde estão esses milagres?
Mas eu, como bom estudante, eu fui pesquisar, fui para a internet. E eu descobri muitas coisas interessantes. Eu descobri que esse refrigerante, ele é tão popular no Maranhão, que nem a Coca-Cola conseguia batê-lo. E a Coca-Cola comprou, certo? A fábrica. E hoje sai na latinha do Jesus, sai lá Coca-Cola. E eu fui ver a fábrica, eu entrei na fábrica, né, lá pela internet, fui ver a composição, descobri que ele é um refrigerante rosinha, e descobri um monte de coisa e tal, e quantidade de funcionários, como era, e aí eu cheguei munido agora de informação, cheguei para minha esposa e contei tudo isso para ela e muito mais. Mas ela me fez a mesma pergunta: e aí, é ou não é gostoso? Não sei. E aí você vai, não, vamos estudar, vamos fazer e tal. E aí? Porém, alguns meses depois, eu recebi um convite para ir a São Luís. E eu fui a São Luís. Quando eu cheguei lá, desci no aeroporto, o pastor foi me buscar, eu contei essa história para ele. Ele riu e disse: não se preocupa, pastor, hoje o senhor vai almoçar com Jesus. E eu fui, e chegou lá no almoço, tomei o refrigerante Jesus. E eu não via a hora daquele evento terminar. Eu queria chegar em casa, porque agora eu queria dizer para ele: eu experimentei, agora eu sei, agora você pode me perguntar, que agora eu experimentei. Mas foi melhor do que eu imaginava. Porque quando eu estava vindo embora, o irmão chegou e disse: eu quero mandar um presente para sua esposa. Ele pegou um fardo com 6 latinhas e pegou outro fardo com 6 garrafinhas e disse: leva para ela. Aí quando eu cheguei em casa, foi interessante, que quando eu estou chegando, a primeira coisa que ela pergunta é: e aí, você provou do refrigerante? É bom ou não é? Eu digo: eu não vou te falar. Aí abri a bolsa e disse: prova você. E aí você tira a sua conclusão, se é ou se não é bom. O que é isso? Experiência. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer se manifestar para você, para a sua família, para os seus filhos. Às vezes a gente busca coisa muito sobrenatural, mas o Senhor está mais perto de nós do que você imagina. Então leva o seu filho uma vivência de fé, leva o seu filho essa experiência com o Senhor, e isso vai marcá-lo. Isso não vai se apagar, o inimigo não vai ter o poder de mexer na sua mente. Por quê? Porque ele tem uma vivência, porque ele tem uma experiência, porque ele viveu. Então, você é batizado com o Espírito Santo. Não adianta alguém dizer: isso é bobagem, isso não é verdade. Não adianta. Por quê? Porque você provou, você sabe o que isso significa. Aleluia. Então, você vive, você viveu essa experiência. Então, é muito importante levarmos os nossos filhos a essa vivência espiritual. Então, Jacó, ele se preocupa com a sua família. Observe essa tríplice relação: primeiro, Deus, Jacó; segundo, Jacó, a sua família; terceiro, Jacó, a família e Deus. Então façamos isso com a nossa família, porque a nossa família, ela pertence ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Por mais que o inimigo queira lutar contra a sua casa, a sua família pertence ao Senhor. E eu quero orar nesta noite por você, pela sua família. Não sei qual é a sua realidade, não sei o que se passa, mas eu só quero dizer que sua família pode ser melhor. E tudo parte de uma atitude, de uma decisão. O mais importante na vida, irmãos, não é onde chegamos, mas é onde podemos chegar. O que você viveu, você não tem como voltar no tempo e mudar. Você não tem como modificar. Se foi bom ou se foi ruim, já foi. Não tem como mudar. Agora, Deus te deu um presente, que é o hoje. E hoje tudo pode ser diferente, se você quiser. Tudo pode mudar a partir de hoje, se você quiser. Porque Deus te deu esse presente. O mais importante não é como se começa na vida, mas como se termina. A Bíblia fala de homens que começaram muito bem e terminaram muito mal. Um exemplo de Saul. Saul começou tão bem, que no dia que ele foi apresentado para ser rei, era um homem tão humilde que ele se escondeu na bagagem. Mas ele terminou soberbo e terminou morto na sua própria espada. Salomão começou muito bem,
a ponto de Deus realmente lhe encher de riquezas e glórias, justamente por ele ter pedido a Deus sabedoria. Mas a Bíblia diz que no final da sua vida, as mulheres com quem ele se casou perverteram o coração dele. Então a gente observa que muitas pessoas tiveram bons começos e tiveram péssimos términos. Mas a Bíblia fala de homens como Davi. Davi teve problemas, e problemas muito sérios. Mas Davi terminou bem. Terminou como um homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer para você, veja, faça uma análise. Como eu tenho sido em casa? Como pai, como marido, como esposa, como filho, como filha. No que eu preciso melhorar? E essa será a nossa oração. E faça um propósito com Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu serei um marido melhor, eu serei um pai melhor, eu serei uma mãe melhor, eu serei uma esposa melhor, eu serei um filho melhor, uma filha melhor. Faça esse propósito com o Senhor hoje, e o Senhor vai abençoar a tua vida de forma extraordinária. Fiquemos de pé. Posso poder orar, pastor? Eu acho que as famílias estão juntas, né? Mas se alguém não está junto da sua família, eu vou pedir para que, por favor, fica do lado aí, pais e filhos, se possível. E eu quero que você ore, os pais orem pelos filhos e vice-versa. Toquem, se abracem aí, coloquem a mão sobre o ombro e orem juntos agora, em família. Pastor, estou sozinho aqui, não tem problema. Você é o representante agora do seu lar, da sua casa, da sua família. E Deus vai te abençoar, você ser um canal de bênçãos na sua casa, na sua família. Então diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser esse canal para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família. E o Senhor vai te abençoar, e essa bênção vai chegar na tua casa. E você vai também ali colocar a mão sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus pais. E você vai receber essa bênção e transmitir essa bênção para eles. Porque este é o propósito de Deus. É o propósito do Senhor, que Ele abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença gloriosa do Senhor neste lugar. Meu coração está aquecido nesse momento com a presença real do Senhor. Deixa o Senhor te tocar agora. Deixa o Senhor tocar a tua vida neste momento. E faz um propósito agora diante dele e diga: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser melhor, Senhor. A partir de hoje eu quero cuidar mais da minha casa. Eu quero, Senhor, me voltar mais para a minha família. Eu quero, Senhor, estar mais na tua presença. Eu quero ter um altar ativo, Senhor, na minha casa agora. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Aqui estão as famílias, Senhor. Estas famílias, ó Senhor, pertencem a Ti. Os filhos, Senhor, são herança do Senhor. Como diz a tua palavra, eu quero pedir a proteção, Senhor, sobre essas famílias agora. Ó Deus, que o Senhor visite esses lares, Senhor, essas famílias. Se há algo a ser tirado, algo estranho ali, retira em nome do Senhor Jesus. Ocupa, Senhor, todo o espaço da casa, da família, ó Pai, em nome de Jesus. Proteja, Senhor, os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor. Proteja-os das setas maléficas, ó Senhor, da doutrinação do mal, ó Senhor, dos influencers que trazem, Senhor, muitas vezes mensagens contrários à tua palavra, até mensagens diabólicas, satânicas, Senhor. Proteja os filhos que possam distinguir, Senhor, o certo do errado, o bom do ruim, em nome de Jesus. E que haja harmonia, que haja paz, que haja amor, que haja compreensão, que haja perdão, que haja felicidade, Senhor. Envia tudo isso para essas famílias, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova, Senhor, o altar nesses lares, dessas famílias, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te rendemos graças, no nome de Jesus. Amém. Amém.